Senhor, graça e paz para você, meu querido, minha querida. É uma honra poder falar agora com você nesse exato momento. E meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para o teu coração que saiu do coração de Deus para o teu coração. Amém? E eu gostaria de conversar com você hoje referente sobre um assunto que não é muito legal. Pelo contrário, é um pouco chato, é um pouco digamos assim, delicado até. Tem pessoas que falam que isso não existe, mas existe, e existe muito na realidade, mas a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? E, meus irmãos, orar significa dialogar, conversar com Deus, trocar ideias com Deus, né? Oração é orar, mas ter atitudes. Oração, orar, que é falar com Deus, ação, ter atitude. Amém? Daí tudo bem. E orar significa falar com Deus, trocar ideias com Deus, ter intimidade com Deus, né? Porém, tem pessoas que oram a Deus, tem pessoas que oram para o dito cujo, para o inimigo das nossas almas. E são pessoas que não estão dentro da igreja, não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Pasme você. E normalmente essas pessoas, elas oram ao contrário contra os ministros de Deus. É isso que você ouviu, oração ao contrário, tá? É a famosa macumbaria ou feitiçaria evangélica. O que acontece? Tem pessoas que estão até nos nossos grupos de intercessão que oram contra uns aos outros. Não oram uns pelos outros, eles oram uns aos outros. Mas, Alexandre, Deus ouve a oração dessas pessoas? Não é Deus que ouve a oração dessas pessoas, é o dito cujo, né? É o inimigo das nossas almas. E o que acontece? Tá? Uma certa vez um determinado bispo, né, estava com a igreja cheia, né, e uma pessoa de nome Maria Madalena, eu não posso chamar essa mulher de irmã, simplesmente ela estava no grupo de oração e orava contra esse bispo quando ele estava pregando. O que acontecia não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Esse homem pregava e no meio da pregação que ele ministrava, ele esquecia o que ele estava pregando. Do nada, assim. E não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. E o que acontecia, irmãos? Né? Aí ele teve o discernimento, Deus mostrou para ele, e esse homem simplesmente convidou essa mulher para sair da igreja. Ela ficou revoltada, chateada e saiu da igreja. Realmente saiu. E, queridos, porque quando duas pessoas não estão em acordo, como que elas podem andar juntas? Correto? É o que diz a palavra de Deus. E, meus irmãos, as pessoas falam, mas Deus ouve essa oração? Não é, eles não estão orando para Deus, irmãos, eles estão orando para dito cujo. Existe feitiçaria evangélica? Infelizmente existe. Tá? E tem muita gente que faz isso, tem muitos pastores que são vítimas disso. Se você não acredita, eu vou ser bem claro com vocês, tá? Uma certa vez, um missionário, uma pastora e um pastor falou isso para mim. E que lá em um país da América do Sul, daqui da América do Sul, estava orando numa determinada igreja, eles não viram a placa da igreja, não tinha placa na igreja, né? E eles entravam e viu todo mundo orando. Aí eles oravam, e era uma igreja estranha, porque era uma igreja com uma cor meio diferente, né? Parece que é meio cinzentada, alguma coisa assim. Não era congregação cristã, entendeu? E essa pessoa, esses irmãos entraram nessa igreja, nesse país da América do Sul, e começou. Aí eles viram todo mundo de joelho e oraram também. Só que eles sentiam um peso tremendo, né? Eles sentiam
um peso, uma tremendo naquela igreja, muito forte. Aí eles viram, passaram meia hora, passaram uma hora, passaram 1h30 e falaram, nossa, mas essa igreja deve ter muito poder, né? Porque já estamos aqui 1h45, ninguém levantou para orar, para terminar a oração. Aí ele pegou, falou com uma pessoa do lado, cutucou uma pessoa do lado, falou, nossa, que igreja, que congregação boa que vocês estão, né? Qual o nome da igreja? Porque nós estamos já 1h50 orando e ninguém se levantou para parar a oração e para, sabe? Deve ter muito poder nessa igreja. Aí o camarada olhou, ficou olhando fixo para eles. Então, nós estamos orando para queda dos pastores. Aí o irmão olhou assim e falou, peraí, mas que igreja é essa? É uma igreja satânica. Entenderam? Existe a oração contrária. Tome cuidado dentro da sua igreja. Mas, Alexandre, você está pedindo para tomar cuidado com os irmãos que nós confiamos. Irmãos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Tá? Nem todo mundo. Aquilo que eu sempre falei. Tem gente que é batizada no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não é sinal de salvação. Entenderam? Como assim, Alexandre? Como assim, Alexandre? Simples. A Bíblia fala em Mateus. Senhor, não profetizamos no teu nome. Senhor, em teu nome não falamos em línguas. Em teu nome não expulsamos demônio. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Aí, naquele grande dia, o Senhor vai chegar e falar, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, que não vos conheço. Nunca teve intimidade com Deus. Você pode expulsar demônios, falar de Jesus, mas não existe no meio do joio, do trigo, sempre vai ter joio. Por isso que a gente fala, ora, ganhe tempo com Deus, ganhe tempo lendo a palavra de Deus, ganhe tempo estar na presença de Deus. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos em oração, queridos. Tem gente que não consegue ficar, sabe, orar a Deus, não falar com Deus, não consegue ler a palavra de Deus. Olha, dá sono. Meu irmão, para. Sono. Você lê, quando você vê alguma besteira na internet e começa a ler, não dá sono, né? Agora, por que ler a palavra de Deus dá sono? Você não consegue ler um versículo por dia? É estranho isso, né? Agora, para ler bobagem, você lê. Vamos parar com isso, meus queridos, em nome de Jesus. Entenderam? Então, meus irmãos, é aquilo que eu falei para você, tá? Ganhe tempo com Deus, ganhe tempo orando com Deus, orando ao Senhor. Nunca pratique uma feitiçaria evangélica, uma macumbaria evangélica. Nunca ore contra ninguém. A justiça pertence a Deus, não pertence a você. Quando você quer fazer as coisas com as próprias mãos, a Bíblia fala, tá? Que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não serve para nada, pelo contrário, fede, entendeu? A justiça é de Deus, não é tua. Não olhe o contrário. Você ficou indignado, falou, Senhor, eu não aceito isso, não aceito aquilo. Senhor, isso daí o que ele fez foi errado. Se abra com Deus. Entendeu?
Todo homem é falho, meu querido. Você tem que orar a Deus e orar pela pessoa do qual te machucou. Amém, irmãos? Queridos, em nome de Jesus. Quantas vezes eu já fui enganado, quantas vezes eu já fui passado para trás, quantas vezes as pessoas me apunhalaram pelas costas, mesmo assim eu estou de pé ainda. Tá? Eu não estou... Ontem eu sofri uma decepção muito grande, mas não é por causa disso que eu vou ficar, que eu, Alexandre, vou parar de pregar. Não é por causa disso que eu vou parar de falar do amor de Deus. Não é por causa disso que eu não vou orar pela pessoa que me machucou. Não vou, irmãos. Amém? Claro, decepção a gente se vai ter. Mas, aquilo que nós sempre falamos, nós não precisamos orar contrário contra ninguém. Por quê? E outra coisa, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando o bom e o mal, né? Nós como pessoas de Deus de verdade, nós temos que orar a Deus pela pessoa que nos machuca. Amém, queridos? Meus irmãos, fique com essa palavra, que Deus te abençoe grandemente, que Ele possa resplandecer teu rosto sobre ti, que te dê a paz que excede todo entendimento, que você tenha uma sexta-feira maravilhosa na presença de Deus, um ótimo final de semana, um forte abraço, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.